mais um novo talento, amém? Eu quero convidar agora, e a igreja, né? Receba comigo também a minha amada, eleita, abençoada e predestinada Clarice Mireles, que vai ter a oportunidade de mostrar nessa noite, amém? Bem-vinda. Graça e paz, igreja. Graça e paz. Graça e paz, abençoados. Graça e paz. Mais que vencedores, amém. Mais que vencedores. Fico muito feliz em poder ter essa oportunidade, né, de estar na casa do Senhor, ministrando uma palavra, né, pela primeira vez aqui na comunidade da fé. Quando o pastor Fernando ele falou que teria os novos talentos, né, que ele me incluiu, que o Senhor, né, me incluiu um deles, fiquei muito feliz, né, porque assim que nós estamos vendo que estamos dando frutos, né, que começamos sim a fazer a vontade do Senhor, amém? E o tema da palavra que o Senhor me deu foi obediência, um ato de fé, amém? E vamos começar lendo, queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Hebreus 5, versículos 7 e 8, que diz assim, amém? O qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência, ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Amém? Amém, Senhor Jesus. Eu te dou ações de graça, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Me coloco diante de ti, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, sendo um canal, Senhor, um instrumento teu, Pai. Assim como viemos, Senhor, para crescer, multiplicar e dar grandes frutos, Senhor. Que a tua palavra seja liberada nessa noite, Senhor, como um ato de obediência, Senhor, como um ato de fé, Senhor. Que cada um possa receber, Senhor, a medida, Senhor, que precisa, que necessita, Pai, para que possa colocar em prática. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, o tema obediência, um ato de fé. E vou começar logo dando um testemunho, né? Que eu acho que eu até já dei aqui antes de vir pregar. Que quando o pastor Fernando falou que a gente ia pregar, a gente tinha que ter um tema e tinha que fazer a ministração e passar para ele. E eu lembro que Isaac, né? Eu falei, deixa até hoje que eu fui provada pelo irmão Isaac. Porque ele é muito, né, voraçado. Ele fica, e aí? E aí, já? É hoje. É amanhã, tia. Ô tia, amém, Jesus. Né? E ele vinha toda vez fazendo, e aí, tia? Já? Olha, tia, eu já fiz a minha. Tia, e não sei o quê. Amém, amém, né? E toda vez quando eu ia pedir ao Senhor uma palavra, sempre o Senhor me colocava nessa área, em obediência, em obediência, em obediência. E eu sempre retruquei porque, como a palavra diz, né, nós somos provados naquilo que vamos pregar. E como o pastor Fernando disse, antes de você vir aqui ao altar pregar, você vai ser provado nisso, até o último momento. E eu fui provada até o último momento. E até conversei com a pastora, num culto de manhã, e eu dizendo à pastora, eu disse, pastora, eu tenho uma palavra, mas eu estou procurando outra. Ela disse, não. Quando você colocar no papel, a palavra vai começar a fluir. Você já vai estar obedecendo. Então eu disse, Senhor, amém, eu vou colocar no papel. E no mesmo dia à noite eu fui para casa, depois de domingo à noite, e eu disse, eu vou fazer a ministração. E ele foi deitar e eu fazia assim, eu escrevia e ia lá no quarto. Amor, olha, que o Senhor está me revelando, que o Senhor está me revelando. Né? E foi algo extraordinário, porque foi tudo aquilo que eu necessitava para a minha vida. E, irmãos, quando o pastor Fernando falou que eu ia pregar, eu ia ser a segunda pessoa a ministrar, eu disse, meu Deus, Senhor, 2 meses de provação nessa pregação, ai Jesus, me ajude, né? Eu falei desse jeito, e amém. E eu fui muito provada porque eu sabendo que eu ia pregar essa palavra,
eu voltei atrás, né? Mas nós temos que aprender, baixar nossa cabeça, recuar, dizer, não, Senhor, faz a tua vontade na minha vida, né? E ontem mesmo, hoje pela manhã, eu fui muito provada. Então eu quero que vocês se atentem realmente nessa palavra. Obediência, um ato de fé. O que é obedecer? Né? Obedecer é algo muito extremo, porque quando alguém manda você fazer algo, você tem que fazer aquilo que foi lhe proposto, né? E muitas das vezes nós temos que usar da nossa fé. Porque aquilo que nos pediram não é aquilo que nós temos na nossa mão naquele momento, né? E assim como muitos que eu vou citar nessa noite, foram provados pela fé, né? Eles tiveram que usar a sua fé para conseguir fazer aquilo que queriam. Volta aí, pastora, no versículo 7 de Hebreus. Diz assim: o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência. Quer dizer que o Senhor Jesus, quando ele era filho, ainda quando era filho, ele foi provado, né? Quem aqui já ouviu falar a frase, é melhor obedecer do que sacrificar? Né? Eu creio que todos nós já ouviram essa frase, né? E, pois é, acho que todos nós. Mas quando falamos do Senhor Jesus Cristo, ele estava sendo o próprio sacrifício vivo, único, perfeito, em obediência. Né? Então, o que nós aprendemos aqui com a graça de Deus? Essa frase, como todos dizem, né, é melhor obedecer do que sacrificar. Mas você me diz, mas Clarice, você acabou de dizer que o Senhor Jesus, ele foi obediência através de um sacrifício. Amém. Ele foi para você não ser. Para você obedecer sem precisar sacrificar. Amém? Então, quando o versículo 8, né, continuando, diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Então, quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, ele estava dizendo assim: olha, meu amado, você vai passar por provações, você vai precisar ser obediente, mas eu estou passando por esse sacrifício por você. Para quando for exigido de você obedecer ou fazer algo, você não precisa mais se sacrificar. Porque assim como essa canção que a gente escutou antes, né, fala que o deserto vai se tornar um manancial, né? Então, quando a gente passa a obedecer ao Senhor, aquilo que parece algo extremo para nós, aquilo que parece um deserto, ele vai se tornar em frutos, né? Um manancial, uma riqueza dos nossos celeiros, né? Posso também citar o exemplo de Noé. Quando o Senhor falou com Noé, ele deveria construir a arca, pois haveria um dilúvio. Então, os exemplos que eu vou citar aqui nessa noite é o de Noé, né? Que ele foi provado na área da obediência, porque quando o Senhor falou com ele primeiro tinha que obedecer, né? Para desfrutar do manancial, que seria o quê? Quando acabasse o dilúvio, né, ele salvar a sua vida e a sua família. E o que é que aconteceu? O Senhor, que a gente vai estar vendo aqui pela Bíblia, o Senhor deu todas as diretrizes de como é que ele deveria fazer a arca, de como é que ele deveria agir. Aí o que é que Deus me traz no meu coração? Quer dizer assim, que se Noé, a partir do momento que o Senhor disse tudo o que ele deveria fazer, se ele não fizesse aquilo que o Senhor mandasse, que ele tinha que fazer, ele não ia viver, ele não ia desfrutar daquilo que o Senhor tinha para ele, né? Então vamos ver lá em Gênesis 6. Gênesis 6, a partir do versículo 13. Diz assim: Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, fará comprimentos na arca e a revestirá de betume, por dentro e por fora. Desta maneira a fará. O comprimento da arca será de 300 covados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela e lhe dará um côvado de altura, e a porta da arca porá no seu lado. Falá-las com andares, baixo
segundo e terceiro. Andares baixos, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio sobre a terra, para destruir debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida. Tudo que há na terra expirará. Amém? Por que eu coloco esses versículos aqui para a gente estar vendo? Né? Você pode dizer, mas Clarice, cumprimento, o que é que tem a ver com a palavra? Ele tinha que obedecer a fazer tudo isso. Porque imagina, o Senhor diz assim, olha, Noé, tu tem que fazer 50 de altura, 30 de largura, aí ele faz 51. Ele não estava obedecendo. Então ele precisava obedecer, mesmo que os seus olhos naturais, ele não estivesse vendo, né? Mas com os olhos da fé, ele já estava contemplando as maravilhas do Senhor, que ele poderia estar salvando a sua família. Porque assim como o Senhor disse aqui, o Senhor ia destruir toda a terra. A noção de você ser só aquele que o Senhor estava tirando de uma destruição. Deus, quando falou com Noé, deu todas as medidas da arca para que ele fosse bem sucedido. E ele teria que obedecer todas as diretrizes do Senhor. Muitas vezes isso acontece conosco em relação a muitas áreas da nossa vida. Por exemplo, familiar, né? O Senhor passa uma direção na nossa família que devemos, como filhos, obedecer aos nossos pais. E nós, como pais, devemos orar pelos nossos filhos. Se você, que é casa de oração, não orar pelo teu filho, quem é que vai orar pelo seu filho? Nós temos que orar pelos nossos filhos. Se você, como filho, não obedecer a seu pai, como é que você pode ser bem sucedido lá fora? Não vai acontecer. Na área empresarial, né? Nós sabemos que somos muito provados na área empresarial, na área do nosso trabalho. Porque sabemos que muitas vezes estamos em locais que ninguém conhece o Senhor Jesus, né? Ou só tem noção que já ouviram falar que o Senhor Jesus faz, né? Conhecem porque alguém veio, falou, ou até mesmo porque algum dia abriu a Bíblia no Salmo e deixou lá aberto, né? E somos provados porque muitas vezes nós temos que obedecer àquela pessoa que não tem a palavra. Mas nós temos que nos lembrar que na palavra do Senhor fala que o quê? Nós devemos obedecer às autoridades. Uma certa vez, eu sem entendimento, eu dizia, mas Senhor, como é que o prefeito pode ser prefeito da minha cidade? Como tal governador pode ser governador da minha cidade? Nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum professor, nenhum médico, nenhum advogado vai estar naquele local se não for debaixo da autoridade de Deus. Ele é uma autoridade sobre sua vida. Então, assim como eu tive que aprender, estou aprendendo todos os dias, meu patrão, o meu amigo, assim como o apóstolo liberou, né, a palavra sobre Arão e Miriam, né, vai ter aqueles que vão querer difamar a terra, vai ter aqueles que vão querer encontrar picuinhas, que vão querer provocar uma ira em você, mas você tem que obedecer ao quê? À autoridade, né? Por isso que fala que nós devemos obedecer por um ato de fé. Porque muitas vezes é como Paulo fala, né? Um espinho na carne, né? Você diz, mas Senhor, como é que eu vou para aquele trabalho se a pessoa que está do meu lado, ela não tem a palavra, né? Mas como a palavra diz, você é mais que vencedor, né? O Senhor está com você, né? Você está lá para abençoar aquele local, né? Para trazer luz àquele local. Como fala, nós somos o sal da terra. Do que adianta você ser sal da terra se você não está salgando o mundo? Se você não está levando a palavra. Né? E ontem eu tive a experiência que eu estava com uma colega de trabalho e eu falando, mas como foi que tu deixasse de fumar? Ela disse, não, porque eu estava em casa, eu dizendo a ela, tem que ter um start, né? Tem que ter alguma coisa. Senão eu estava em casa e eu gosto muito de escutar rádio. E nessa rádio o pastor estava falando que para nós servirmos ao Senhor nós temos que deixar muitas coisas. E citou algumas coisas, uma delas era o cigarro. E eu recebi aquilo para mim, né? E a palavra diz que nós temos que reter tudo que é bom, né? E naquele momento eu disse, Senhor, imagina se aquele homem, se aquele pastor não tivesse naquele exato momento obedecendo a sua palavra, né? Por um ato de fé, que muitas vezes nós somos em certos locais, ou estamos até mesmo aqui como os pastores pregando a palavra, sem saber que quem está aí vai querer ouvir ou não. Mas nós estamos obedecendo. Imagina se esse homem não tivesse esse ato de fé e fosse lá naquela rádio pregasse.
aquela vida não teria sido liberta naquele momento, né? Igual o pastor Fernando abriu o culto aqui. Os dons são dados, né? Baixa de nós como é que vamos devolvê-los ao Senhor. Será que vamos devolver eles como o Senhor nos deu? Ou vamos multiplicar? Ou será que não vamos devolver nada? Né? O Senhor nos deu, a gente enterrou e aí ficou, né? E ela falando sobre isso, ele disse assim, e ele falou que eu tinha que aceitar o Senhor Jesus. Aí eu expliquei para ela, dizendo, não, você não precisa aceitar mais o Senhor Jesus, que isso não existe, né? Ele que lhe aceitou. É tanto que ele escolheu você, que naquele exato momento você estava ali, aquela pessoa estava ali, pregando para você, e você recebeu. E você foi liberta de um vício, né? Então nós temos que ser usados nessas áreas. Então quando chegarmos no nosso trabalho, temos que ver assim, Senhor, por mais provação que eu passe naquele local, eu tenho que me lembrar que eu sou o sal da terra, que eu estou aqui para obedecer a sua palavra, que como foi liberado aqui, esse é o meu pão. E quando você recebe, você está dando ao mesmo tempo, porque você está recebendo lá o dinheiro para você estar podendo alimentar a sua família, mas você está dando o quê? A palavra em troca, né? Então, principalmente quem trabalha com comércio, aproveita a oportunidade, quem chegar no seu local de trabalho, você lança a palavra, lança a palavra, lança a palavra, lança a palavra. É tanto que eu tive a experiência de quando eu voltei, tem um senhorzinho que vai lá direto, aí ele fez, ai meu Deus, a irmã voltou, ainda bem, ai, não aguentava mais. Eu vinha pra cá, ele gosta de ficar lá, né, passa o dia lá, tem hora que só Jesus. Eu vinha pra cá procurar com quem conversasse, não tinha mais ninguém para conversar comigo, para dizer a palavra. Eu ia voltar para casa e não tinha, ai meu Deus, sei não. E aquilo eu vi que as pessoas estão sedentas para ouvir a palavra, mas muitas delas não se rendem à palavra. Mas você obedecendo a palavra, ouvindo, vindo aqui na igreja, ouvindo, recebendo aquilo que o Senhor tem para lhe dar, você vai poder passar para lá, para as pessoas que estão fora, né? Outra área também que nós somos muito provados na área da obediência é a área financeira. Ou a área abençoada, né? Por que a área financeira? Porque nós sabemos que quando nós trabalhamos para receber. E uma das coisas que eu fiquei impactada quando o apóstolo veio aqui foi que ele falou assim, que ele se indagando ao Senhor, mas Senhor, o que é o muito, o que é o muito, o que é o muito, né? E o Senhor falou para ele o que era o muito, né? E muitas vezes o muito não é aquilo que você pensa, não. É aquilo que, como falo, né? Nós devemos nos dizimar, né? Aquilo não é seu. Você não está dando nada. Nada, 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 nada. Né? Então eu já entendo assim. Meu salário é X, já sem X, então meu salário é esse. Então eu já tenho que entender assim. Aí é que vem a área que você está sendo provada, a área da oferta. Porque você tem que dar aquele que é o seu muito, né? Então aquilo foi impactante para mim. Porque muitas vezes, quando nós não temos entendimento, nós achamos que estamos dando alguma coisa ao Senhor. E muitas vezes nem voltamos àquilo que é de Deus, né? Então, é aí que o Senhor fala nessa noite. Obediência é um ato de fé. Porque eu tenho que obedecer a palavra, porque assim eu vou ver o deserto virar um manancial. Né? Quando o Senhor traz aquele pouco para mim, que é aquilo que o Senhor tem para me dar, é naquela área que eu tenho que saber, Senhor, aqui, isso é pouco, mas aqui não é meu, isso aqui é seu. Porque se eu não tivesse vindo trabalhar hoje aqui, isso aqui nem eu teria. Né? Então é algo glorioso. Também uma das áreas que nós somos provados é a área emocional. Por que a área emocional? A área emocional porque muitas vezes nós temos sonhos, desejos de ter uma pessoa do nosso lado. Ou até temos essa pessoa do nosso lado. Mas perdemos a pessoa que está do nosso lado porque não obedecemos a palavra do Senhor. Né? Muitas vezes nós pedimos ao Senhor, Senhor, traz uma pessoa que possa estar ao meu lado, contribuindo, para que eu possa ajudar e ela me ajude também. Aí quando a pessoa está do seu lado, às vezes a pessoa não lhe ajuda, aí você diz, também não vou ajudar não. Porque ela não está me ajudando, então eu não vou ajudar ela. Mas a oração que você tinha feito antes, não foi para você ajudar e ser ajudado? Né? E uma das coisas que eu estou aprendendo muito é porque eu era muito alvoroçada. Né? Eu tinha o costume de falar e eu na mesma hora responder. Né? Uma das coisas que eu peço ao Senhor para me tratar é isso.
Às vezes tem que engolir a seco, dizer, Senhor, me ensina, me ajuda, tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. E tudo vai bem. Porque aquilo é só uma prova, né? Porque quando você... E tudo é questão de ver, né? Quando eu vejo que aquela situação é algo muito difícil para mim, algo que eu não posso suportar, aquilo vai ser algo muito difícil para você, você não vai suportar. E quando você vê, não, sim, eu sou mais que vencedora, eu vou obedecer, eu posso, eu já me vejo do outro lado. E é desse jeito que eu estou pedindo ao Senhor, Senhor, eu já me vejo do outro lado. Antes de eu me casar, eu dizia, Senhor, eu já me vejo do outro lado. Era uma convicção que eu tinha dentro do meu coração, por mais que aos olhos naturais eu visse que eu podia ver minhas amigas todas se casarem, todas estarem bem com seus maridos, mas aos olhos naturais, né, quando meu esposo ele não tinha graça de Deus, ele não queria falar em casamento de jeito nenhum. Falasse de outra coisa, falasse do aniversário, falasse do aniversário do patrão, não falasse casamento não, né? Eu, Senhor, Senhor, e muitas vezes eu tive que, sem entender a palavra, né, que o Senhor já tinha se sacrificado por mim, eu queria me sacrificar, né? Eu não queria obedecer a palavra, porque eu achava que se eu fizesse de outra maneira, eu chegaria ao alvo mais rápido, né? Enquanto isso, o alvo cada vez mais distante, né? E quando eu aprendi, eu disse, Senhor, eu quero obedecer, né? E quando eu disse assim, Senhor, eu vou obedecer, custe o que custar, eu vou te obedecer nesta área, né? Eu me casei. E hoje eu creio que é algo extraordinário na minha vida, né? Porque além de eu me casar, que era um sonho que eu queria, hoje eu tenho uma esposa na casa do Senhor. E hoje ele é uma referência para os outros, para as outras pessoas. Tem noção de você se tornar aquilo que você era uma pessoa, você era mais um no local e você se torna referência? Aleluia. Porque no mundo a gente é só mais um, né? E quando nós obedecemos a palavra, nós nos tornamos referências para os outros. A pessoa vai olhar para mim e vai dizer, mas rapaz, ela obedeceu a palavra, ela fez aquilo que o Senhor ordenou, não fugiu em nenhum momento daquilo que o Senhor estava lhe ensinando, ela foi lá e fez, está desfrutando do melhor de Deus. Uma das coisas que o apóstolo pregou foi dizendo assim, que se você não fizer aquilo que o Senhor está mandando, né, vai vir outro e vai fazer. E eu vi muito isso na minha vida. Porque muitas coisas eu dizia assim, não, Senhor, eu não vou fazer. Quando eu olhava, tinha outro melhor, fazendo melhor, e estava lá. E eu não estava. É algo glorioso eu estar aqui hoje podendo pregar. Porque se eu não tivesse obedecido a palavra, eu tivesse recuado, eu estaria vendo outra pessoa no meu lugar, não estou falando assim, outra pessoa aqui no meu lugar, podendo ser eu, e eu não estou pregando. Porque eu fiz o quê? Eu recuei, eu não obedeci a palavra. Mas como o Senhor está nos ensinando nessa noite, é um ato de fé. Não é fácil obedecer. Se eu chegar para você e dizer assim, meu irmão, a gente vai obedecer hoje o Senhor, e vai ser assim, não é assim. A gente tem que ter a palavra. Então eu creio que através dessa palavra, assim como foi para mim, né, essa palavra vai produzir algo tão forte na sua mente, no seu coração, que quando você sair daqui, você vai dizer, Senhor, eu vou obedecer de tal maneira que, mesmo que os meus olhos não estejam vendo, meu Pai, mesmo que os meus olhos não estejam vendo, mas eu vou obedecer porque eu já me vejo do outro lado. Eu fui muito provada na questão do meu trabalho, porque toda vez quando eu vou trabalhar, eu sempre oferto o meu primeiro mês de trabalho. E eu tinha ido trabalhar e passei um mês, até a pastora falou, Clarice, ela só está lá porque é por Senhor mesmo. E eu fui muito provada. E eu deixei, eu recuei e não fui mais. E parei e fui procurar outro emprego, outras coisas, né, que o Senhor tinha lá fora, né? Só que o Senhor, quando nós obedecemos, quando nós paramos para ouvir a palavra, quando o apóstolo veio, eu disse, Senhor, ele é o profeta. Senhor, a palavra que o Senhor colocar no coração dele, ele transmitir aqui. Eu quero viver essa palavra todos os dias da minha vida, de tal forma que seja extraordinário. Que as coisas comecem a fluir, que eu comece a contar, a pessoa vai dizer assim, mas como? Como é que isso está acontecendo?
E o apóstolo começou a falar, né, que nós temos que ter o mesmo espírito do profeta. O profeta recua? Não. Eu vou recuar? Não. Então eu vou perseverar. E quando a gente estava no carro, que a gente foi no centro, eu disse, que eu falei de uma proposta de emprego, eu disse, olha, apóstolo, antes do senhor ir embora, eu vou estar empregada, viu? Eu vou estar empregada. Eu tinha fé que eu estava empregada. Mas eu estava pensando, no natural, né? Aonde eu queria, né? Certo. Quando foi na sexta-feira, eu fui para a irmã Ilma dizendo, Senhor, hoje me liga. Hoje vai me ligar. Hoje esse telefone toca. Nem que seja antes do culto, mas ele toca. Tá certo. Não é que tocou não, né? Eu vim para a igreja, fui para as crianças, sai assim, tá bom. Faltando 10 minutinhos antes de terminar o culto, eu estava lá, o telefone toca. Pode vir amanhã trabalhar? Não era no canto que, era no canto que eu tinha recuado. A oportunidade que o Senhor estava me dando. Olha, você tem que obedecer. Porque o deserto que está tendo aí vai virar um manancial. Né? Eu, sim, Senhor. Não vou, amanhã eu estou lá. Certo? E quando eu cheguei no outro dia lá, né, eu disse, Senhor, o profeta disse que nós temos que ter ousadia. Aquilo que pedimos vai acontecer. Nós temos que ter autoridade. Fui lá, me enchi de autoridade. Disse, olha, pessoal, eu quero assim, 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 assim. Certo? Certo. Não muda é loucura. Não mudou nenhuma palavra, não. Certo. Aleluia. Senhor, muito obrigada. Louvado seja o Senhor. Aí quando meu patrão falou, disse assim, olha, você vai vir trabalhar para tirar primeiras férias da menina. Tá certo. Você vai ter que trabalhar à noite. Fechar a loja comigo. Fecha de 8h30. Senhor, amém. O Senhor que me colocou lá, então eu não vou recuar, não. Certo. Tá certo. Eu comecei na quinta-feira. Ontem. Hoje eu estou pregando, né? Hoje eu ia pregar. Como é que eu ia pregar se eu estava lá trabalhando? Eu disse, Senhor, mas como é que eu vou chegar para uma pessoa que, aos olhos naturais, não tem mais confiança, né? Porque você já votou umas 100 vezes e agora vai, né? Porque quando você perde a confiança com uma pessoa é complicado. A pessoa acreditar em você. E eu conversando com o pastor Fernando, e aí, tudo certo? Tudo certo. Pela fé eu vou estar lá, né? Exato, tudo certinho, tudo certo. Vou estar lá. Quando foi ontem, quando eu cheguei para trabalhar, a menina que ia tirar férias, não tirou férias. Eu sou chata, não tirou férias. Amém, tudo coopera. Tá bom, tu vai vir amanhã? Vou. E eu ia pedir, ou eu ia pedir para outra menina trocar o horário comigo, ou eu ia pedir para sair mais cedo, né? Coisa extraordinária, né? A pessoa pedir para sair mais cedo, acabou de voltar a trabalhar, trabalhou só um dia, né? Certo. Pessoa que não gosta da palavra, não quer saber do Senhor, não quer saber de nada, 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 nada. Ok. Quando foi hoje de manhã, né, eu já fui num horário mais cedo. O Senhor, eu vou estar lá, vou sair de 5 horas, vou fazer tudo para chegar, para me pregar. Fui lá hoje de manhã, fui trabalhar, aí o Senhor tocando no meu coração, na minha mente. Vai falar que você veio mais cedo, por que você veio mais cedo? Porque você vai pregar. Eu disse, mas Senhor, vou não, já estou aqui, estou trabalhando, né? Aí veio na minha mente assim, se veio na minha mente, é porque eu tenho que fazer isso. Então eu vou fazer. Porque se não tivesse vindo na minha mente, então eu não tinha que fazer. Então veio, porque é o Senhor. Minha mente é de Cristo, não é do mundo não. Então se vier na minha mente, eu vou fazer isso. Certo. Fui lá e disse, olha, eu vim mais cedo hoje porque eu vou pregar hoje na igreja. Falei bem assim, eu vou pregar hoje na igreja, por isso que eu vim mais cedo, para me sair mais cedo. Aí meu patrão fez, olha, mas a partir de amanhã você vai ter que vir mais tarde, para sair mais tarde. Porque você tem que cumprir horário. Eu disse, não, a partir de amanhã eu vou cumprir horário. Só que hoje eu vim para sair mais cedo. Ele fez, não, eu faço assim, já que está todo mundo aí, vá para casa, tira o dia de folga, vai estudar a palavra para você pregar. Tem noção disso assim? É muito mais. Porque se na minha mente eu estava pensando, meu Deus, como é que eu vou pedir para sair mais cedo? Como é que eu vou conseguir trocar o horário com alguém? E quando o Senhor colocou na minha mente, eu tive certeza, disse, não, Senhor, minha mente é de Cristo, não é do mundo. O Senhor colocou na minha mente, eu vou fazer. Então, muitas vezes, o Senhor coloca na nossa mente o que devemos fazer e não fazemos. Por que não fazemos? Porque nós não temos a certeza. Muitas vezes, nós duvidamos daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Aí, o que é que acontece? Nós recuamos. Quantas vezes o Senhor já não falou para você, faça isso? Aí você, não, fazer não, isso não é de Deus, não. Ah, rapaz...
Deus colocou na sua mente, lhe deu a ideia, igual fez com Noé. Disse, olha, faça assim, 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 assim.